uma segunda onda de ataques começou, com dezenas de drones avistados na fronteira. O Irã ordenou o lançamento de um grande número de drones, interrompendo a atividade na área de fronteira. Os ataques continuam em larga escala e caças israelenses foram enviados com urgência para a região. Ativos importantes do Irã foram descobertos operando com guardas revolucionários escondidos na fronteira. Além disso, a tensão em Tron está aumentando e a população começou a se manifestar devido à falta de uma resposta efetiva. Há informações importantes chegando de diversas fontes hoje. Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Se você está pronto, vamos dar uma olhada nas últimas notícias, usando imagens reais. Seguindo ordens do Irã, o Hezbollah iniciou ataques diários, com centenas de mísseis lançados em direção a Israel. Embora a maioria dos ataques tenha sido interceptada pelo sistema de defesa Iron Dome, houve pânico na região. Recentemente, a organização usou mísseis explosivos e incendiários, causando preocupações. Hoje, uma segunda onda de ataques começou com o lançamento de inúmeros drones de ataque na fronteira libanesa. O Hezbollah está utilizando uma nova geração de drones obtidos do Irã. Esses drones são pequenos, mas carregam uma quantidade significativa de explosivos. No início do dia, a organização lançou muitos drones simultaneamente da área costeira, com a intenção de voá-los próximos à água, dificultando a detecção pelos sistemas de defesa aérea. Acredita-se que os drones voaram a poucos metros da água enquanto avançavam em direção à costa israelense, onde foram detectados. O alvo da organização era um importante posto avançado israelense, localizado na parte esquerda da fronteira. Esse posto é um dos principais pontos de controle da região. Os sistemas de defesa aérea conseguiram interceptar todos os drones a alguns quilômetros de distância. No entanto, há relatos de que alguns drones cruzaram a fronteira por outros pontos, atingindo alguns locais. Com a maioria dos mísseis do Hezbollah sendo interceptados, a organização está mudando suas táticas. Além disso, a inteligência israelense descobriu novas maneiras de impedir esses ataques. Um dos maiores ativos da organização e do Irã na fronteira foi encontrado, e é comum haver muitos comandantes de alto escalão do Hezbollah na área. Os comandantes que lideram as operações em campo dentro da organização são extremamente importantes, pois, diferentemente de um exército formal, a disciplina entre os membros depende muito desses líderes. Eles são responsáveis por manter a ordem, coordenar contra-ataques e liderar operações. Hoje, a linha de frente do Irã foi enfraquecida. Há informações de que alguns membros dos guardas revolucionários iranianos estavam se movendo pela fronteira libanesa, realizando atividades secretas. Alguns dias atrás, eles compartilharam fotos da fronteira e agora a inteligência está buscando por esses indivíduos. Durante essa busca, outro comandante foi localizado. Esse comandante estava liderando as forças de elite Radwan do Hezbollah na fronteira. Disse que ele transmitia diretamente as ordens, trabalhando com os guardas enviados pelo Irã. Recentemente, os ataques em território israelense foram realizados por membros do grupo Radwan, do Hezbollah. Os alvos e as armas usadas nesses ataques também foram fornecidos pelo Irã, o que faz dele um comandante-chave na linha de frente. Em resposta, drones israelenses estavam tentando identificar os principais pontos de ataque na fronteira, patrulhando a aldeia de onde os mísseis e drones estavam sendo lançados há várias horas. Durante essa patrulha, eles notaram alguém em uma situação especial, observando os arredores da vila de Aba. Situação especial
refere-se a indivíduos respeitados e cercados pelos moradores locais, geralmente porque podem ser comandantes da organização. Hoje, após identificar o comandante na aldeia, foi decidido que uma operação precisava ser iniciada imediatamente. Como ele estava prestes a deixar a área, importantes figuras como essa geralmente se tornam alvos antes de conseguirem escapar. Antes que pudesse fugir de carro, um drone israelense armado lançou mísseis e neutralizou o comandante no campo. Outro comandante, usado pelo Irã para controlar a fronteira, foi eliminado. Agora, a inteligência está procurando os guardas revolucionários que estavam secretamente na área e em contato com esse comandante. Acredita-se que eles estejam escondidos em vilarejos próximos. Em seguida, nos deslocamos para outra área na fronteira. Como mencionado, drones israelenses monitoram continuamente a região. Ao patrulharem a cidade de Madum, notou-se uma atividade intensa em um prédio central. Após observar indivíduos armados ao redor do edifício, foi confirmado que se tratava de um centro de comando. A precisão dessa informação foi confirmada quando caças chegaram e atingiram o prédio. 4 membros do Hezbollah e todas as armas armazenadas no local foram neutralizados. Esses eventos estão sendo acompanhados de perto pela mídia e pelo governo do Irã. Recentemente, após a morte do líder do Hamas, houve grandes manifestações. Os manifestantes alegam que o país está sendo visto como fraco e exigem uma resposta. A pressão sobre o governo iraniano aumenta diariamente, forçando-o a fazer declarações e ameaças de ataque para conter os protestos. De fato, um dos principais motivos que impulsionam o Irã a agir são esses problemas internos para manter o controle sobre o país. Eles continuam a compartilhar vídeos e novas informações. Recentemente, ocorreram algumas explosões no Irã, atraindo atenção devido ao fato de terem acontecido à noite e em áreas importantes. Os militares chegaram rapidamente para investigar e entender o que aconteceu. Inicialmente, houve a suspeita de sabotagem, especialmente porque as explosões ocorreram perto de zonas militares. No entanto, a mídia descreveu o incidente como um erro durante um exercício militar. Como mencionamos anteriormente, o Irã tende a evitar revelar questões internas. Às vezes, eles podem distorcer ou explicar eventos de forma diferente. Embora a mídia iraniana tenha fornecido uma explicação oficial para o incidente, a natureza exata do que aconteceu ainda é desconhecida. Provavelmente teremos uma compreensão mais clara nos próximos dias. É esperado que o Irã possa lançar um ataque retaliatório em breve, com relatos indicando que estão preparando seus sistemas de mísseis e drones. A posição do Irã foi fortalecida pela recente visita do ex-ministro da Defesa russo, enquanto, ao mesmo tempo, uma delegação do EUA visitou Israel. Esta situação está gradualmente se transformando em um confronto indireto entre os EUA e a Rússia. Esses eventos podem se expandir para além do Oriente Médio e afetar outras regiões, especialmente com o crescente envolvimento da Rússia após os acontecimentos na Ucrânia. Vamos acompanhar o que acontecerá na política regional. Recentemente, as forças de defesa de Israel teriam compartilhado um documento atualizado com prefeitos do norte do país, detalhando um possível cenário de guerra total com o Hezbollah. O documento prevê que, em caso de conflito, algumas cidades poderiam enfrentar uma queda de energia de até 3 dias, além de interrupções no fornecimento de água que poderiam durar dias. Também há a possibilidade de falhas nas comunicações por telefone fixo e celular por até 24 horas. No entanto, fontes sêniores das Forças de Defesa de Israel afirmam que as medidas de proteção, como os quartos de segurança, são muito eficazes contra mísseis, incluindo os do Hezbollah. As autoridades locais e do Comando da Frente Interna também estão tomando precauções para se preparar para um possível grande ataque. Cidades no norte, como Zot, Ofakim e Netivot,
podem se tornar relativamente seguras contra os mísseis do Hezbollah, enquanto cidades do sul, que foram alvos em outubro de 2023, podem servir como refúgio em agosto de 2024. A situação ainda é incerta e as forças de defesa de Israel continuarão a monitorar a fronteira e a situação. Enquanto isso, com a recente visita de uma delegação do ZEUA a Israel, a situação está se transformando gradualmente em um confronto indireto entre o ZEUA e a Rússia. Esses eventos podem se expandir além do Oriente Médio e afetar outras regiões, especialmente com o crescente envolvimento da Rússia após os acontecimentos na Ucrânia. As forças de defesa de Israel teriam compartilhado um documento atualizado com os prefeitos do norte, detalhando um possível cenário de guerra total com o Hezbollah. O documento prevê que algumas cidades poderiam enfrentar uma queda de energia de até 3 dias durante um conflito, além de interrupções no fornecimento de água que poderiam durar dias, e falhas nas comunicações por telefone fixo e celular por até 24 horas. No entanto, fontes sêniores das Forças de Defesa de Israel afirmam que as medidas de proteção, como salas seguras, são muito eficazes contra mísseis, incluindo os do Hezbollah. O Comando da Frente e as autoridades locais também estão tomando precauções para se preparar para um possível grande ataque. Cidades no norte, como Zot, Ofakim e Netivot, podem se tornar relativamente seguras contra os mísseis do Hezbollah, enquanto cidades do sul, que foram alvos em outubro de 2023, podem servir como refúgio em agosto de 2024. A situação ainda é incerta e as forças de defesa de Israel continuarão a monitorar a fronteira e a situação. Isso conclui a discussão sobre este tópico por agora. Continuaremos a acompanhar a região e a mantê-lo informado diariamente. Você pode se inscrever em nosso canal para receber atualizações. Até mais!